Fala aí, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, mais um conteúdo super importante aqui do canal Aposentado de Fato. Eu sou Moacir Pereira e hoje eu quero conversar com você sobre mais uma das grandes injustiças que tem cometido com o trabalhador brasileiro aí. Essa é uma injustiça, eu diria assim, bizarra, porque trata-se de uma questão que já foi decidida e aí alguns juízes, infelizmente, ficam amarrando pega, segurando o processo dos trabalhadores aí que levaram anos e anos trabalhando e depois mais um tempo para poder conseguir o benefício e fica aí travado, preso da justiça. Estou me referindo à questão da eficácia do EPI, a tão discutida a questão do tema 1090. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero pedir para você, por gentileza, meu amigo, já se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo toda semana, e não é um só, são vários conteúdos. Você que me acompanha sabe disso, para ajudar você brasileiro, você trabalhador, você trabalhadora, incansáveis guerreiros desse país, a buscar a sua tão merecida aposentadoria, sua tão sonhada aposentadoria. E o conteúdo de hoje ele não é diferente, ele é totalmente relevante para você. Então, se não é inscrito, já viu meus conteúdos, se inscreve no canal. Se está chegando pela primeira vez, também se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre vai buscar crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Beleza? Eu preparei um artigo exclusivo, estive pesquisando o porquê que o tema 1090 está travando a vida ainda de milhares de trabalhadores, porque todos os dias eu tenho informado aqui sobre reclamação, sobre pessoas, cidadãos aí que estão com seus processos travados na justiça, por conta do tema 1090, isso não tem cabimento, porque ele já transitou em julgado. Então, o conteúdo de hoje eu trago para você o seguinte: eu fui buscar, eu fui pesquisar, trabalhei nos últimos dias, por isso que eu escrevi um conteúdo muito bom, muito top. Já indico você ler, porque eu não vou falar todo ele aqui, ficou super completo, a respeito das decisões dos juízes do STJ e por que os juízes regionais de instâncias inferiores tomam decisões diferentes sobre a mesma questão. É isso que nós vamos abordar e conversar hoje. Eu já, inclusive, separei aqui os tópicos do artigo que eu escrevi e que está publicado no meu blog e que vai ficar aqui abaixo nos comentários fixados aí no primeiro comentário e também na comunidade. O link dele eu espero que você leia e compartilhe esse conteúdo, porque ele vai ajudar muita gente, inclusive advogados também, né? Deixa eu entrar aqui para a gente conversar. Discrepância nas decisões dos juízes regionais em relação à decisão do STJ, e é um estudo de caso sobre a repercussão geral 1090. O sistema judiciário brasileiro é conhecido por sua complexidade e pela diversidade de interpretações que os juízes podem aplicar em casos semelhantes. Mesmo após um caso ter sido transitado em julgado, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e decidiu assim, é possível observar que alguns juízes regionais continuam a adotar posicionamentos distintos. Este fenômeno levanta questionamentos sobre as razões por trás dessa discrepância, especialmente quando se trata de temas com relevância social e jurídica, como a emblemática eficácia do EPI na repercussão geral 1090. A repercussão geral 1090, julgada pelo STJ, abordou uma série de questões cruciais relativas à comprovação da eficácia do equipamento de proteção individual, o EPI, na neutralização dos agentes nocivos à saúde e na integridade física do trabalhador. Dentre os pontos de discussão, destaca-se a aceitabilidade do perfil profissiográfico previdenciário, PPP, como única prova,
E depois as outras possibilidades que nós já estamos cansados de falar, que é a perícia, que é inclusive inverter o ônus da prova para o INSS provar que o EPI é eficaz e não vale, né? E aí é o seguinte, a persistência de juízes regionais, e é sobre o tema central é esse, em manter processo sobre Estado é um absurdo, mesmo após a decisão do STJ. Pode ser atribuída essa discrepância, uns acatar de um jeito, outros de outro, a autonomia imperativa dos magistrados, ou seja, cada um decide como quer e pronto. Será que tem que ser assim? Essa autonomia permite que os juízes analisem os casos à luz das peculiaridades locais e das particularidades das partes envolvidas. Esse princípio, embora essencial para a adaptação da lei à realidade concreta, também pode gerar divergências, com certeza, né? A interpretação das normas, que é mais um dos casos que pode estar afetando a questão de travar para uns e não para outros, é outro ponto relevante. Juízes regionais podem se basear em leis específicas e em jurisprudências locais que divergem da interpretação do STJ. Diferentes interpretações sobre os pontos abordados na Repercussão Geral 1090 podem surgir a partir de nuances da legislação, gerando controvérsias sobre a aplicabilidade de precedentes do STJ. Então, nós mostramos, inclusive, aqui, provamos para vocês que tem região, que tem caso, que tem processo que foi julgado, que já transitou em julgado, como é o caso do nosso colega, o Paulo Henrique, que nos forneceu os dados, que nos forneceu informações. Quero mais uma vez agradecer ao Paulo. Gravamos 2 vídeos o mês passado sobre isso e continuam os juízes travando processo. Uma outra questão que eu fui buscar, e também pode ser, são fatores socioeconômicos regionais, ou seja, a questão de uma região mais pobre, outra mais rica, pode estar afetando nisso aí também. Aspectos socioeconômicos em regionais, né, que desempenham um papel relevante também na decisão dos juízes. Condições variáveis em diferentes regiões do país podem influenciar a avaliação de juízes sobre a eficácia do EPI. Olha só que questão, que situação, né? A realidade local, disponibilidade e adequação dos EPIs, bem como a efetividade das políticas de segurança no trabalho, podem ser determinantes. Além disso, ainda, tem os precedentes divergentes que podem estar impactando aí nessa emblemática eficácia do EPI. A existência de outros precedentes e entendimentos divergentes em tribunais regionais pode criar uma fonte de conflito de interpretações. Juízes podem se apoiar em decisões anteriores que não foram harmonizadas pelo STJ, o que gera incerteza sobre a aplicação uniforme da jurisprudência. Possíveis soluções para diminuir essas discrepâncias. Diante dessas divergências observadas em que eu fui buscar, é importante buscar mecanismo que promova uma maior uniformidade nas decisões judiciais. Algumas medidas podem ser consideradas. Súmulas vinculantes, e depois lá no artigo vai estar tudo explicando cada item. Eu não vou me ater aqui para esse vídeo não ficar muito longo, por isso que eu quero que você visite o nosso artigo e que compartilhe também, claro, né? Diálogo constante sobre a emblemática eficácia do EPI, né? Também eu desenvolvi um textinho sobre isso. Capacitação continuada, ou seja, investir em atualização, em capacitação constante, é um ponto também que pode ser interessante. O aperfeiçoamento das normativas, ou seja, aprimorar a legislação e as normativas previdenciárias, outro ponto interessante.
Eu trouxe aqui também a questão de uma possível saída para advogados utilizarem quando existem imbróglios como esse, né? E principalmente, especificamente no caso do tema 1090. Então, advogados podem adotar estratégias, e o caso o advogado do Paulo Henrique foi um caso à parte também, e que outros pelo Brasil afora devem estar peticionando, devem estar entrando com recurso na sua regional, né, na Justiça Federal da sua região. O que eles podem fazer? Adotar estratégias específicas ao caso concreto do seu cliente, né? Assegurar o trâmite eficaz dos processos de seus clientes, principalmente relacionado ao tema abordado, né? Que trata dessa emblemática da eficácia da EPI. Atualização jurisprudencial, ou seja, ir atrás de jurisprudências sobre esse tema e sobre essa decisão. Por exemplo, o caso do Paulo é um caso que pode ser citado como um exemplo para outros advogados. Olha, esteve lá em São Paulo, na cidade tal, o trabalhador tal, que estava no processo dele assim, que o juiz acatou a decisão do STJ e que inclusive transitou em julgado. Então, é a questão da jurisprudência, tem que buscar isso daí, né? Uso de meios probatórios alternativos, aí cada advogado tem o seu olhar para isso, se é eficaz ou não, mas em casos de necessidade, sim, demonstrar a eficácia do EPI por meio de outros meios probatórios, né, como é o caso da perícia no local de trabalho, né? Isso também vale, é importante. Requisitos de perícia técnica, quando for considerado, né? O advogado deve requerer ir lá e pedir para o juiz para fazer ou perícia para poder tentar comprovar que o EPI não era eficaz e conseguir fazer com que o processo do seu cliente pelo menos ande, né? Bom, concluindo isso, a repercussão geral do tema 1090 oferece um caso emblemático. Eu quis trazer um estudo de caso sobre esse caso, porque existem outros temas semelhantes também. Esse tema ele ilustra a complexidade enfrentada pelos juízes ao interpretar e aplicar a legislação previdenciária. Para promover uma maior coerência nas decisões, é essencial adotar medidas como a criação de súmulas vinculantes, o estímulo ao diálogo entre tribunais e a capacidade constante dos magistrados. Advogados também podem desenvolver estratégias específicas, como a atualização constante sobre jurisprudência e o uso de meios probatórios alternativos. Ao aplicar tais estratégias, os advogados podem contribuir significativamente para a defesa dos interesses dos seus clientes, buscando uma interpretação justa e adequada da legislação previdenciária, conforme estabelecido no caso que nós estamos discutindo da repercussão do tema 1090. Em última análise, a busca por maior uniformidade nas decisões judiciais, alinhada a uma atuação estratégica e informada por parte dos advogados, é essencial para o aprimoramento da justiça previdenciária no Brasil. A colaboração entre tribunais, aprimoramento normativo e a capacitação constante são passos fundamentais para alcançar um sistema mais coeso e equitativo. Com essas abordagens em mente, é possível vislumbrar um cenário em que as discrepâncias nas decisões dos juízes regionais em relação a uma decisão do STJ, mesmo após o trânsito em julgado de um caso, como é a emblemática eficácia do EPI, possam ser substancialmente reduzidas em prol de uma aplicação mais justa e uniforme da legislação previdenciária no Brasil. É incrível como um tema de repercussão geral, que foi cancelado pelo STJ, que foi transitado em julgado, ainda exista juízes que não querem que os processos evoluam, tramitem. Não dá para entender isso. Não dá para entender. Inclusive, no caso do ruído, o agravo, o recurso especial com agravo, o ARI 664335,
já citei ela outras vezes aqui, foi decidida pelo STF, que o EPI, mesmo sendo eficaz, eu não canso de dizer isso porque isso é uma informação importante, mesmo sendo eficaz, considerado pelo direito do trabalho, o trabalhador não deixa de ter direito à aposentadoria especial. Ele não retira o direito à aposentadoria especial do trabalhador. Então, existem várias decisões já sobre esse assunto. E mesmo assim, juízes federais de algumas regiões seguram o processo dos trabalhadores. Então, galera, eu pesquisei aí uns par de dias, vários dias, uns par de dias, o tipo de linguagem aqui na minha região. Para poder trazer esse conteúdo para você, na nossa linguagem, é claro, quando eu escrevo com uma linguagem um pouco mais rebuscada do que eu falo aqui no YouTube, por conta da própria plataforma e tal, né? Mas é de fácil entendimento também. Vá lá, dá uma olhada no artigo, veja lá, porque ele ficou muito bom. Me esforcei bastante para trazer esse conteúdo para você. Espero que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus colegas de trabalho e também veja o nosso artigo e compartilhe o artigo também. É só clicar lá no link e depois copiar o link e compartilhar com seus colegas, com seus familiares, com quem você achar necessário. Tá aí, meu amigo, tá aí, minha amiga, trabalhadores incansáveis desse país. Temos que fazer. O tema 1090 não existe, transitou em julgado. Então, ele tem que andar. Escreva aí no comentário abaixo. Tema 1090 já era. Meu processo vai tramitar. Já. Escreva aí. Você que tem processo na justiça. Ou deixe o comentário que você achar conveniente. Mas participe desse canal. Forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.